Salve, salve galera! Tudo beleza? Eu sou Rodrigo Schiffler, sou professor de matemática. Vamos para uma aula super importante para o Enem. Diria mais, não é só super importante, é a mais importante. Matemática básica. Bom, vamos lá. A depender do professor ou da professora, a gente tem nomenclaturas diferentes. O que a gente fala aqui sobre matemática básica? Razão, proporção, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta, múltiplos, divisores, MMC, MDC, números primos. Em resumo, um apanhado de tudo que você viu no ensino fundamental. Só que a depender da nomenclatura utilizada pelo professor ou professora que faça o levantamento de questões, nós temos diferentes nomes. Por exemplo, a parte de razão, proporção, regra de 3 e tal, a galera costuma chamar de proporcionalidade. A parte de divisores, múltiplos, MMC, MDC, costumam chamar de teoria dos números. Então, assim, existem diversas nomenclaturas. O que importa é que você tem certeza de que tudo que eu vou falar aqui é o que você precisa para fazer uma ótima prova no Enem. Beleza? Então, repara só. Olha aqui. Começando com razão. O que é razão? Razão significa divisão, significa quociente. A única coisa que você precisa lembrar para não errar questões sobre razão é que a ordem importa. Ou seja, quando ele pedir a razão entre A e B, você tem que, nesta ordem, colocar A sobre B. Obviamente que se A e B forem iguais, a ordem não vai alterar, mas isso é um caso específico. Se você quiser, de forma bem objetiva, saber razão, eu digo, razão é divisão, a ordem importa, acabou. É isso que você tem que saber. Só que aí nas provas costumam cair muitas razões especiais, aquelas razões que você estuda em outras disciplinas, mas que estão presentes sim nas questões de provas de matemática. Velocidade média, escala, densidade demográfica. Só para você lembrar, velocidade média, distância sobre tempo, distância percorrida sobre tempo gasto. Escala, razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Densidade de um corpo, razão entre massa e volume. Densidade demográfica, população sobre área e assim por diante. Ou seja, temos inúmeras razões especiais que podem ser cobradas nas provas de matemática. E quando você tem uma igualdade entre razões, você tem o que chamamos de proporção, uma igualdade entre razões, que aí tem aquela famosa propriedade fundamental que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que, grosso modo falando, o pessoal chama de cruz-credo, né? Bom, vamos falar que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, que fica bem mais bacana. Gente, você pode achar que eu estou brincando, mas só isso aqui já é responsável por inúmeras questões na prova. Vamos fazer algumas? Lembre-se, pausa o vídeo, tenta resolver, beleza? Bom, olha só. A primeira questão é essa. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Bom, primeiro, o que você precisa perceber no comando, ele quer a razão, ele quer uma divisão, você percebe entre as alternativas. Agora, entre quais grandezas? Razão entre número de cadeiras reservadas, que a questão falou que são as escuras, e o total de cadeiras. Em outras palavras, uma questão super simples, super elementar. Você precisa contar quantas cadeiras estão pintadas de preto, que são 17, e você precisa saber quantas cadeiras tem no total. E aí, por favor, não vá contar de uma em uma, não. Você pega aqui a base, que tem 10, multiplica pela altura, que tem 7. 10 vezes 7 são 70 cadeiras. Ou seja, cadeiras reservadas, 17, total de cadeiras, 70. Se ele quer a razão entre o número de cadeiras reservadas e o total de cadeiras, é só a gente dividir. 17 sobre 70, letra A. Beleza? Agora, por exemplo, perceba que na letra E você tem a razão inversa. Você tem a razão entre o total de cadeiras e o número de cadeiras ocupadas.
Se você parar para analisar que 70 menos 17 dá 53, 53, que são as cadeiras brancas, são as cadeiras que ainda estão desocupadas e elas aparecem aqui também. Ou seja, uma questão de razão é uma questão simples. Você só tem que tomar cuidado para você não acabar vacilando na troca da ordem e prejudicar a sua questão. Beleza? Vamos para outra, hein? Olha só. Pausa o vídeo e tenta responder. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Bom, aí o cara te dá ali 5 marcas, eu não vou ficar aqui lendo as informações, tá? Mas você consegue fazer isso daí. Aí ele bota lá, recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Te dá ali a fonte, etc. A marca a ser escolhida é... Bom, isso aqui é uma questão clássica do Enem. Você tem 5 alternativas, o cara vai te dar 5 opções e você vai ter que fazer as divisões. Ele te dá aqui, ó, massa de fibra por massa de pão. Massa de fibra por massa de pão. Massa de fibra por massa de pão. Em outras palavras, em cada alternativa, você vai ter que dividir o primeiro do segundo número. O primeiro número é a massa de fibra, a segunda é a massa de pão. 2 sobre 50, 5 sobre 40, 5 sobre 100, 6 sobre 90 e 7 sobre 70. Bom, questão de comparação de frações. Ele quer saber a maior concentração, ou seja, ele quer a maior fração. Você pode fazer isso de diversas formas. Eu estou aqui para tentar lhe mostrar a melhor, ou seja, a mais rápida, mais objetiva. Qual é o comum? A pessoa executar as divisões, 2 sobre 50, 5 sobre 40, ou seja, transformar isso para números decimais. Você vai conseguir fazer isso? Vai, mas vai demorar. O clássico que a gente aprende desde o fundamental é, para comparar frações, a gente tira o MMC, transforma as frações para os mesmos denominadores e depois compara. Que tiver maior numerador é a maior fração. Só que nesse caso, gente, como são muitas frações e esses números são grandes, vai dar trabalho fazer o MMC. Aí vem a minha sugestão. Você pode comparar frações quando tem os mesmos denominadores, mas também pode comparar quando tem os mesmos numeradores. Então a minha sugestão, sabe qual é? É transformar todas as frações em frações unitárias. Ou seja, transformar cada fração dessa como fração com numerador igual a 1. E isso é sempre possível. Basta que você divida o numerador por ele mesmo, porque um número dividido por ele dá 1. Agora só pense no seguinte, 2 sobre 50. Para que esse 2 vire 1, você vai ter que dividi-lo por 2. Só que para que a fração continue equivalente, o denominador, que é 50, também terá que ser dividido por 2. Ou seja, se eu dividir numerador e denominador da primeira razão por 2, vai dar 1 sobre 25. A segunda, a marca B, eu vou ter que dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Lembre que o objetivo é transformar frações em frações unitárias, ou seja, em frações com numeradores iguais a 1. Isso aqui vai dar 1 sobre 8. Aqui, se eu dividir por 5, vai dar 1 sobre 20. Aqui, se eu dividir por 6, vai dar 1 sobre 15. Aqui, se eu dividir por 7, vai dar 1 sobre 10. Perceba que todas as frações agora têm o mesmo numerador. E como é, então, que agora eu percebo qual é a maior razão? É a que tiver o menor denominador. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Basta você pegar o seguinte, eu vou pegar só essas duas para você perceber. Dividir 1 por 25 e dividir 1 por 8. Gente, qual vai ser o resultado maior? Dividir 1 por 8, obviamente. Pense aquela velha história do chocolate. Se você tem um chocolate e precisa dividir entre 25 pessoas, ou se você tem o mesmo chocolate e precisa dividir entre 8 pessoas, é claro que dividindo por 8, cada pessoa vai receber um pedaço maior do chocolate. Logo, a maior razão é a que está representada pela marca B. Perceberam? Então, essa é uma estratégia para ganhar tempo. Ah, Rodrigo, mas os números são todos divisíveis pelo numerador, aí ficou continha fácil. Gente, não importa não. Lembre que você não está aqui para fazer uma questão discursiva, você está aqui para marcar a resposta certa. Por exemplo, vamos supor que na letra E seja 7 sobre 72. Isso vai dar 1 sobre 10? Não, isso vai dar 1 sobre 10, alguma coisa. Se aqui fosse 95, daria 1 sobre 15, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa não me interessa. Você só quer agilidade para marcar a questão. Beleza? Lembre, qualquer coisa você pausa, volta e assiste de novo. Esse é o grande trunfo de uma videoaula. Beleza? Vou para mais uma, ó. Olha só.
pausa o vídeo e tenta resolver. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1:100, foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões no projeto iguais a 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. O volume real do armário em centímetros cúbicos será... Bom, é uma questão que ela envolve duas coisinhas. Escala, que é uma razão especial, e volume de um paralelepípedo, que é geometria espacial, que você já viu. Então, repare só. Você tem duas opções. Uma mais longa, outra mais curta. Qual é a mais longa? Escala é a razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real. Pense comigo. Comprimento é uma grandeza linear. Beleza? Área é uma grandeza bidimensional. Volume é uma grandeza tridimensional. Onde eu estou querendo chegar? Escala, ela compara grandezas lineares. Ou seja, você tem as 3 dimensões desse paralelepípedo no desenho. Você tem a escala. O que é que você poderia fazer? Você coloca aqui 1/100. Aqui você coloca 3 sobre x, vai achar a dimensão real correspondente à dimensão 3 centímetros. Depois faz a mesma coisa colocando 1 centímetro e depois 2 centímetros. Você vai achar as 3 dimensões lineares reais. Como ele quer o volume, você multiplica essas 3 dimensões. Lembre que o volume de um paralelepípedo é o produto das suas 3 dimensões. Agora, se você quiser agilizar seu lado, você sabe o que você pode fazer? Você pode comparar a escala com volumes? Pode, só tem que lembrar de uma coisa. Volume é uma grandeza de dimensão 3. Escala é uma grandeza de dimensão 1. Ou seja, isso daqui é uma grandeza, grosso modo falando, que está elevada ao cubo. Como é que você pode fazer para essa escala virar uma grandeza tridimensional? Você eleva a escala ao cubo. E aí você sabe o que você pode fazer? Você calcula o volume do desenho, ou seja, 2 vezes 3 vezes 1, que vai dar 6 centímetros cúbicos. Pega a escala ao cubo, volume no desenho sobre volume real, escala é 1/100. O volume no desenho eu tenho. Se eu substituir essas informações aqui, ó, 1/100 ao cubo é igual a 6, que é o volume no desenho, sobre o volume real, que é o que a questão quer. Percebe? Eu consigo direto calcular o volume sem precisar calcular as 3 dimensões reais para depois fazer os cálculos. Bom, 100 ao cubo vai dar um número com 6 zeros. Quando você fizer a proporção, vai dar 6 vezes um número que tem 6 zeros. E isso vai dar 6 milhões de centímetros cúbicos, que é a letra E. Só para ver se você sacou. Supondo que a questão não falasse de volume, falasse de área. Vamos supor que você não tivesse isso aqui, fosse um retângulo. Base vezes altura, área. Você pode usar a escala com relação entre áreas? Pode. Áreas são grandezas bidimensionais. Você pode levar a escala ao quadrado. Agora lembre, isso aqui é um atalho. Se você fala assim, eu prefiro calcular cada dimensão usando a escala e depois multiplicar, você quem sabe, beleza? Estou aqui só para tentar lhe mostrar uma forma mais objetiva, tranquilo? Beleza?